Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, tudo que é de bom em nós, seja dado, Senhor Deus, como gratidão a Ti, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito em nosso meio, pela Tua provisão, pela Tua proteção, pelos Teus livramentos. Te bendizemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado nos mínimos detalhes de nossos filhos, tem guardado, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, como pais, Senhor, os pais que ensinam seus filhos, Pai, no caminho, e não somente trazendo a igreja, mas ensinar, nós possamos ensinar os nossos filhos em todas as oportunidades que nós tenhamos, Pai. Dá-nos tempo de preparar a mente e o coração dos nossos filhos, para que não sejam desconvertidos da Tua palavra, Pai, por ensinamentos mundanos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar a introdução desse sermão com uma pergunta: quantos seguidores de Jesus Cristo nós temos aqui essa noite? Não, peraí, gente. Quem não está levantando a mão, aí como é que eu levanto? Vou perguntar de novo: quantos seguidores de Jesus Cristo nós temos aqui essa noite? Amém. Quem não levantou? Vou perguntar de novo, viu? Para ficar de pé, né? De repente ficar de pé, né? Vou perguntar mais uma vez: quantos seguidores de Jesus Cristo nós temos aqui essa noite? Amém. Deus. Vamos fazer outra pergunta então: quantos discípulos de Jesus Cristo nós temos aqui essa noite? Amém. Agora pergunta para quem está do seu lado: você é seguidor ou você é discípulo? Agora faz essa pergunta para você mesmo: eu sou um seguidor ou eu sou um discípulo de Jesus Cristo? Porque com a leitura dos evangelhos, nós podemos perceber que por onde Jesus passava, ele atraía a atenção de uma multidão, e muitas pessoas passavam a seguir Jesus. E havia uma preocupação genuína de Jesus com aqueles seguidores, porque, conhecendo a natureza do homem, Jesus precisava se certificar de que aquelas pessoas estavam entendendo o que realmente significaria segui-lo. Então Jesus dizia a todos, eu gostaria que você pudesse abrir agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Em mais uma ocasião em que Jesus estava cercado de pessoas, atraindo multidões, e muitas pessoas do meio dessa multidão vinham até Jesus e passavam a seguir Jesus por onde quer que ele ia. Então Jesus fez o seguinte questionamento. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Daqui a pouco nós vamos ver que há uma conexão entre o começo e o final do versículo 23. Então o versículo 23 começa com a expressão: se alguém quer vir após mim, e termina com a expressão: siga-me. Então, se alguém quer vir após mim, siga-me. Mas no meio, nós vamos ver que tem duas condições. No meio do corpo do versículo 23 está escrito assim: negue-se a si mesmo. Diga para quem está do seu lado: negue-se a si mesmo. E está escrito também: dia a dia tome a sua cruz. Diga para quem está ao seu lado: tome a sua cruz. E essa segunda condição, tome a sua cruz, ela tem uma conexão direta com o versículo 24,
Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Notem que as condições estipuladas no versículo 23 não podem ser interpretadas como sugestões, e sim como exigências estipuladas pelo próprio Cristo. Mais à frente, Jesus vai falar abertamente aos seus seguidores: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Mas com que direito Jesus exige isso? Nós temos aqui um judeu chamado Jesus, filho de Maria, filho de José, que viveu há 2000 anos e que de repente vira para a multidão de pessoas que o estavam seguindo e diz: vocês têm que me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos e sua família. E ele diz mais: vocês têm que me amar até mais do que a sua própria vida. Ou seja, vocês têm que estar dispostos a morrer por mim. E diz mais: se vocês não passarem a vida toda me colocando como a principal prioridade, vocês não são dignos de mim. Ou esse Jesus é um louco, megalomaníaco e muito esperto, porque enganou 3 bilhões de pessoas, porque é isso que nós temos de cristãos hoje no mundo, 3 bilhões de pessoas. Ou ele é Deus, ele é o Filho unigênito do Pai, Criador de todas as coisas, Senhor de todos e de tudo, que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, tem todo o poder nos céus, na terra e em todo o universo, e como Deus, ele tem direito de exigir amor supremo, lealdade absoluta e obediência total. Ninguém mais poderia exigir isso se não fosse o próprio Deus. E quem é Jesus para nós, igreja? Ele é um louco ou ele é o nosso Deus? E quem somos nós diante dele? Nós somos seus seguidores ou somos seus discípulos? Voltando para o texto de Lucas 9, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E eu quero convidar os irmãos para juntos fazermos uma reflexão desses 3 pontos presentes na frase que Jesus Cristo dizia aos seus seguidores. O que significa seguir Jesus? O que significa negar-se a si mesmo? O que significa tomar a sua cruz? Então vamos juntos fazer uma reflexão sobre o significado de cada um desses 3 pontos. Em primeiro lugar, o que significa seguir Jesus? Diga para quem está ao seu lado: o que será que é isso? Seguir Jesus. Jesus abre a frase dizendo: se alguém quer. Se alguém quer. Apesar de ter declarado as exigências, Jesus não impõe sua vontade sobre as pessoas. Ele as convida a considerarem a possibilidade de serem seus discípulos, mas dando-lhes total liberdade para decidir. A palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ele convida cada pessoa individualmente, chamando-as a abandonar seus próprios caminhos e seguir o seu, revelando que o discipulado é uma jornada pessoal e única para cada um. Ele disse: venham a mim,
todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas apesar de ser um fardo leve, ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, uma batalha a vencer. O fardo existe, ele é leve, mas ele existe. Por isso, podemos perceber que a conexão entre o começo e o fim da frase é simples. Se alguém quer vir após mim, siga-me. Jesus abre o convite para todos que desejam segui-lo, indicando que a decisão de segui-lo é uma escolha pessoal e voluntária, aberta a quem realmente quiser. Esse convite para segui-lo foi dirigido para todas as pessoas, sem distinção de raça, de classe social ou de status espiritual. Mas seguir Jesus requer um compromisso diário de imitar o seu exemplo e obedecer à vontade de Deus em todas as áreas da vida. Jesus não foi segredo do alto custo de segui-lo. Ele não escondia nada de ninguém. Ele advertia a multidão sobre a necessidade de abandonar tudo para segui-lo, destacando a importância da entrega total ao seu chamado. Ele proclamava abertamente que ser seu discípulo exigia renúncia e compromisso integrais. Portanto, seguir Jesus vai além de simplesmente concordar com suas palavras. Tem que ter uma disposição de se render totalmente ao seu senhorio. Implica em conhecê-lo de tal forma que deseja caminhar no mesmo caminho que ele, guardar os seus mandamentos e viver uma vida de santidade, amor e serviço como ele nos ensinou. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então não é só seguir na mesma direção que Jesus, é seguir fazendo o que ele faz. 1 João 2, 4, 6, eu li agora. Seguir os passos de Jesus é uma jornada de fé e confiança, confiando que ele é o caminho e a verdade e a vida, permitindo que ele guie os nossos passos e endireite as nossas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3:6. Nunca foi novidade que muitos seguidores de Cristo querem as bênçãos, mas na prática não querem assumir nenhum compromisso de transformação pessoal ou compromisso com o reino de Deus. Muitos querem o que somente Cristo pode oferecer, mas não assumem um estilo de vida que se pareça minimamente com o dele. Por essa razão, Jesus explica que aqueles que estivessem dispostos a segui-lo também deveriam se dispor a fazer a vontade de Deus e a viver na contramão do mundo, ainda que por causa disso fossem desprezadas, traídas, odiadas pelas pessoas que mais amavam. Uma vez que nós entendemos o que significa seguir Jesus, eu faço uma pergunta: estamos seguindo os passos de Jesus Cristo na contramão do mundo? Ou estamos seguindo na mesma direção do mundo, só que numa via paralela? E aqui em cima tem a rodovia, né? E não tem a via paralela, mas ela está indo na mesma direção. Nós estamos na contramão do mundo, ou nós estamos na mesma direção do mundo, só que numa pista paralela, irmãos? Que nós possamos refletir sobre isso, em nome de Jesus. Segundo ponto, a primeira exigência que Jesus fez, negar-se a si mesmo. Quando Jesus colocou essa condição, o que exatamente ele queria dizer? Nós precisamos entender exatamente o que ele falou, a fim de estarmos aptos a
cumprir as suas expectativas. Desde o início da humanidade, a maior expectativa que Deus depositou no homem foi a obediência consciente e voluntária. A obediência é um requisito definido pelo Criador para definir o nosso nível de relacionamento com Ele. Ele vira para o primeiro casal e dá uma ordem. E ele fala: olha, vocês podem comer de qualquer árvore que tiver aqui no meio desse jardim, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos sabem que árvores tinham lá no Éden? Os irmãos sabem, já fizeram uma... Já pensaram assim? Tinha mangueira? Tinha. Tinha pé de jaca? Pode ser que sim. Por que não? Não é? Tinha parreira? Podia comer da parreira? Podia comer da goiabeira? Podia comer do morango? Não é em árvore, morango é rasteirinho, né? Mas podia ou não podia? Sabe que árvore que tinha lá? A árvore da vida. O Apocalipse fala que o fruto dessas árvores curam nações. Eles podiam comer do fruto da árvore da vida, mas não, eles escolheram desobedecer e fizeram exatamente o que não podia. Quando Caim mata Abel, Deus fala o que para ele? Não, está com intenção de matar Abel. Deus fala o que para ele? O seu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Mas já no primeiro casal, houve uma ruptura desse relacionamento por causa da liberdade de escolha e da vontade própria acima da vontade de Deus. Nossos desejos pessoais militam, combatem, lutam contra a vontade soberana de Deus, portanto, contra nós mesmos. Nosso Senhor Jesus Cristo não veio apenas remover a culpa e a condenação do pecado. Ele veio para restaurar o propósito inicial, comprometido pela desobediência do homem e suas trágicas consequências. Mas não pode haver restauração plena de tudo que o homem tinha antes da queda, sem que a mesma dimensão de obediência a Deus e plena sujeição ao seu senhorio seja restabelecida como no princípio. Então não adianta nada Jesus vir nos redimir, nos perdoar dos nossos pecados, se nós não voltarmos à condição original de obediência ao Senhor. Podemos compreender que a autonegação, negar-se a si mesmo, está diretamente ligado à obediência a Deus. Por isso o Evangelho de Cristo é uma mensagem de fé e obediência. Crer não significa somente reconhecer a existência de Deus, mas obedecer à sua vontade. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a exigência de Cristo sobre a autonegação não é uma mera tentativa de nos privar de algo supostamente bom. Trata-se do princípio da obediência cultivado através do exercício do domínio próprio. Diga para quem está do seu lado: você precisa domínio próprio. Em outras palavras, negar-se a si mesmo significa renunciar aos nossos desejos egoístas e vontades próprias, para que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. O exemplo foi quando o próprio Jesus orou no Getsemane: meu Pai, se possível, que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Negar-se a si mesmo significa abandonar os próprios planos, as vontades carnais, colocar como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. É a aceitação das aflições, da vergonha e das perseguições que possam surgir por causa da fé em Cristo. Nós temos visto tantas notícias na Nigéria,
Pessoas que estão morrendo porque não estão negando a sua fé em Jesus Cristo. Negar-se a si mesmo é um processo contínuo que exige esforço e disciplina. E aqui estão algumas dicas de como podemos fazer isso. Em primeiro lugar, orar e buscar a direção de Deus. Devemos buscar constantemente a vontade de Deus por meio da oração. Jesus orou ao Pai. Jesus pediu, colocou o seu pedido, mas com muita humildade. Ele falou: mas não seja o que eu quero, Senhor, seja como o Senhor quer. Segundo ponto, manter comunhão com os outros crentes. O apoio e o encorajamento de outros irmãos em Cristo nos ajudam a permanecermos firmes na fé. Pega na mão do seu irmão que está aí. Obrigado. Diga assim: obrigado por orar por mim. Agora olha para ele: você não orava não? Mas agora a hora, tá? Agora ora por mim. Terceiro ponto, praticar a disciplina espiritual. Como é que nós praticamos a disciplina espiritual? Com atividades como jejum, oração, leitura e estudo da palavra e meditação bíblica. Por favor, fique de pé quem faz meditação bíblica todos os dias. Eita, eu não vou envergonhar ninguém. Eu podia falar assim: fica de pé quem não está fazendo a meditação bíblica, aí deixar de pé até o final dessa pregação, mas eu não vou fazer isso. Quarto ponto, servir aos outros. Meus irmãos, quando nós colocamos as necessidades dos outros acima das nossas próprias, estamos negando a nós mesmos e seguindo o exemplo de Jesus. Jesus estava na iminência de ser crucificado, e ele estava tão preocupado de orientar seus discípulos acerca do que viria. Ele nos amou e amou até o fim. Ele nos serviu até o fim. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude tanto a entender mais profundamente, como a praticar esse princípio de estarmos buscando na prática coisas que nos fazem fortalecer a nossa fé, como também serviço ao nosso próximo. Amém, queridos? Em terceiro lugar, por fim, o que significa tomar a sua cruz? Infelizmente, ainda hoje, muitos cristãos interpretam de forma errada o que significa de fato tomar a sua cruz. Alguns acham que carregar a sua cruz é passar por alguma situação difícil, mas essa interpretação está errada, porque até as nossas provações, até as nossas tribulações, ela tem um prazo, ela tem um limite de tempo. E tomar a cruz não é algo de momento, é algo constante, permanente, para a vida toda, é um estilo de vida. Outros acham que carregar a sua cruz tem a ver com lidar ou conviver com uma pessoa difícil. Aí vira vai apresentar a salva para alguém e fala assim: aí, ó, a cruz que eu tenho que carregar, ó. Olha a cruz pesada aí, ó, meu chefe. Olha a cruz pesada, olha a mulher ciumenta aí, ó. É a cruz aí. Mas tem nada a ver com isso, irmãos. O ato de tomar a cruz também não pode ser resumido a uma pessoa, por mais difícil que ela seja. Mas se não é nada disso, o que Jesus queria de fato dizer com a exigência de tomarmos a nossa cruz para segui-lo? Quando Jesus disse: quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, Mateus 10:38, ele complementa com a mesma frase que ele usou em Lucas 9:24, em Mateus 16:25, em Marcos 8:35 e João 12:25. Ele complementa com a mesma frase: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Em outras versões está: quem quiser achar a sua vida, ou quem amar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Como eu disse na introdução, essa segunda condição para quem quer seguir Jesus, ela está conectada a esse complemento. Amar a sua vida
Significa desejar ser bem-sucedido aqui nesse mundo, de acordo com os padrões do mundo. Significa dar prioridade a satisfazer seus desejos pessoais, de se formar, de ter independência financeira, de construir uma família, constituir uma família, realizar seus sonhos de ter uma casa própria, um carro novo, comprar uma TV gigante, ter um iPhone, um notebook de última geração, viajar pelo menos uma vez por ano, ou seja, ser uma pessoa realizada. E Deus não tem nada a ver com isso. Vejam bem, meus irmãos, eu não estou falando aqui de coisas erradas. São coisas boas, são coisas necessárias, são coisas desejáveis. Mas o ponto é o quanto nós estamos dando importância a essas coisas, o quanto nós estamos cuidando dessas coisas em primeiro lugar no nosso coração, o quanto nós estamos dedicando e gastando tempo para ter essas coisas, enquanto Cristo tem sido uma notinha de rodapé na história das nossas vidas. Não estou falando que é errado desejar coisas, só que para Jesus, quem dedica a sua vida, gasta o seu tempo e investe o seu dinheiro somente em prazeres pessoais, pensa que no final vai sair ganhando, mas vai perceber que perdeu tudo no final das contas. A melhor ilustração para isso é a parábola que Jesus contou do rico insensato, quando foi questionado sobre a avareza. Abra, por favor, Lucas capítulo 12. Nós estávamos aí no capítulo 9, né? Vamos para o 12. Lucas 12, versículos 16 ao 21. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. É isso que significa amar a sua vida mais do que amar ao Senhor. Quem achar a sua vida, ou seja, quem se preocupar somente com a sua própria realização e felicidade, no fim, vai perder tudo. Vai ter uma vida sem sentido, sem propósito, e o pior, sem um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, meus queridos, que a sua motivação para se formar, para trabalhar, para ser próspero, para casar, para constituir família, uma linda família, seja glorificar o nome de Deus em cada uma dessas conquistas. Que o seu diploma e o seu conhecimento sejam para glorificar o nome de Deus. Que o seu casamento e os seus filhos sejam para a glória de Deus Pai. Que o seu desempenho, o seu testemunho no seu trabalho glorifiquem o nome de Jesus Cristo. Que a sua prosperidade, a sua riqueza e os seus bens sejam para a edificação do reino de Deus. Que tudo em sua vida seja para a glória de Deus. Que louvar a Deus seja a razão de tudo que você faz, de tudo que você tem buscado. E como vamos reagir diante de tudo que Deus está falando ao nosso coração hoje? Nós vamos correr para a cruz, ou nós vamos correr da cruz? Vamos encarar a nossa cruz, ou vamos continuar fugindo dela?
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, mostra que entendeu o significado de tomar a sua cruz. Ele disse: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. O apóstolo Paulo usou uma expressão de morrer para algo, de viver para algo diferente. E nesse processo de morra para um, viva para outro, ele fala de crucificação. Nós precisamos entender que a crucificação em si significa morrer para a vontade própria e se dispor a caminhar em direção ao local da execução. Nos dias de hoje, não se sentencia ninguém à morte por crucificação, mas nos tempos de Jesus, no domínio romano, a crucificação era uma forma comum de execução. O Evangelho de João nos informa que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, João 19, 17. E o que tomar a cruz significa para nós que nos dizemos crentes, cristãos, evangélicos. Temos sido dignos do amor de Jesus ao ponto de amá-lo mais do que aos nossos pais, do que aos nossos cônjuges, mais do que aos nossos filhos, mais do que a nós mesmos. Estamos dispostos a renunciar a tudo o que temos e o que somos por causa de Jesus. Temos dado valor à vida eterna que Ele nos prometeu, mais do que a vida neste mundo. Jesus tem tido de fato o primeiro lugar em nossas vidas? Ou Ele só vem depois da nossa família, do nosso trabalho, do nosso descanso? Fazer a vontade de Deus tem sido a nossa maior prioridade? Ou a nossa obediência a Deus tem se curvado diante dos nossos prazeres pessoais? Queria convidar a equipe de louvor para subir. Meus irmãos, qual é a razão de os cristãos estarem tão apáticos, tão descomprometidos, de não estarem fazendo diferença nesse mundo? Ou nunca entenderam de fato quem é Jesus, ou porque entenderam, mas por alguma razão que vai desde a incredulidade até a covardia, eles têm tido a disposição, eles não têm tido a disposição de assumir o que significa de fato ser cristão. Mas essa noite eu quero convidar você a repensar a sua vida e a sua condição de cristão. Feche seus olhos por um momento. Comece a fazer uma reflexão sincera. Pense nas suas atitudes, nas escolhas que você tem feito, nos planos que você tem preparado. O quanto Cristo tem sido glorificado em cada um desses planos, em cada uma dessas escolhas. O quanto o nome de Jesus tem sido glorificado em suas ações, em suas palavras. O quanto agradar a Deus tem sido levado em conta nas suas escolhas, sejam escolhas mais sérias, mais complexas, ou seja, mesmo na roupa que você escolhe para vestir. O quanto tem sido levado em conta agradar a Deus nas suas escolhas, e qual tem sido o lugar de Cristo nos seus planos. Em qual lugar você quer colocar Cristo na sua vida? Se você deseja que Ele ocupe o primeiro lugar na sua vida, quanto tempo você vai dedicar para ter comunhão com Ele? Quanto tempo você vai investir a partir de amanhã para orar, ler, estudar e meditar na palavra de Deus? Porque se nós amamos uma pessoa, nós queremos estar com ela, nós queremos gastar tempo ao lado dela.
Por isso eu quero que você examine a sua vida essa noite, e que nessa noite você tome uma decisão: eu sou ou não um discípulo de Cristo? Porque há uma diferença entre seguidor e discípulo de Jesus Cristo. Jesus, ele se importava com a multidão, ao ponto de realizar milagres, de alimentá-la, mas o seu interesse não estava nas pessoas da multidão. O seu interesse estava naqueles que se decidiam em ser discípulos, em fazer conforme ele fazia, mesmo sabendo o preço que teriam que pagar. Tanto que quando ele acabou de dizer que ele exigia tantas coisas, muitos viraram as costas e foram embora. Jesus nunca escondeu o alto preço de seguir, e ele era tão sincero que muitas vezes as pessoas achavam o seu discurso tão duro que viravam as costas e iam embora. Numa ocasião até mesmo os discípulos falaram: duro é esse discurso. E Jesus pergunta até para eles: e vocês não vão embora? Vocês vão permanecer mesmo até o fim? Se as pessoas entendessem que Jesus, quem é Jesus, o número de seguidores dele seria bem menor. Se as pessoas entendessem de fato o que é ser discípulo de Jesus, o número de seguidores dele seria muito menor. Nós é que ficamos preocupados em encher a igreja, mas Jesus nunca esteve interessado em números. Ele na verdade estava tirando de perto dele quem não tinha compromisso, querendo que ficasse com ele somente aqueles que o amam em ações e não somente com palavras. Jesus estava e está até hoje à procura de verdadeiros adoradores, de discípulos de verdade. Para a multidão, Jesus pregava por parábolas, para que ouvindo não entendessem. Mas para os seus discípulos, Jesus chamava para perto e lhes dava a conhecer o mistério do reino de Deus. Ele lhes chamava para perto e lhes ensinava. No significado bíblico, um discípulo é um seguidor dedicado e aprendiz de um mestre como Jesus Cristo. Nós temos de fato aprendido muitas coisas a respeito do amor e do caráter de Cristo, mas em que pontos nós estamos realmente nos esforçando para imitá-lo? Nós vamos continuar seguindo Jesus de longe? Vamos ser somente mais um no meio daquela multidão? E eu faço um apelo essa noite. Se você está aqui essa noite e você ainda não se dobrou diante de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu queria convidá-lo a fazer isso agora. Não deixe passar mais essa oportunidade que Deus está lhe dando. Você acabou de ouvir a palavra de Deus e as demandas de Cristo, mas ouviu também as promessas que Ele fez. Não há salvação em nenhum outro. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, e Ele faz um chamado essa noite para que você se curve diante dEle. Eu não estou pedindo para que você dê uma chance a Jesus, como às vezes alguns pastores fazem. Não aqui, mas eu já ouvi. Dê uma chance a Jesus. De jeito nenhum. Ele hoje está lhe dando uma chance. É Ele quem está lhe chamando pela palavra do Evangelho. Faça isso e receba paz interior. Encontre uma paz que excede todo o entendimento. Receba o propósito e sentido para a sua vida. Negue-se a si mesmo. Negar a nós mesmos nos aproxima de Deus, permitindo a cada um de nós desfrutar de comunhão íntima crescente com Ele. Receba vida abundante.
Jesus prometeu que aqueles que confessam terão o direito de serem chamados filhos de Deus e receberão vida em abundância, desfrutando do pleno conhecimento do amor e da graça de Deus. Aos demais eu digo: saia da multidão e torne-se um discípulo de Jesus. Assuma uma posição de identificação com Cristo e o seu propósito. Esteja disposto a sacrificar suas próprias vontades e desejos em favor da vontade de Deus, assim como Jesus fez lá no Getsemane. Esteja disposto a enfrentar críticas e perseguições por causa do nome de Jesus Cristo. Tome a sua cruz diariamente, escolhendo viver uma vida de serviço e amor sacrificial, assim como Cristo nos amou e nos serviu. Reconheça que Ele é digno de todo o seu amor e devoção, mesmo diante das adversidades e desafios da vida. Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque Cristo em primeiro lugar. Cante essa canção como se fosse uma oração e diga: Senhor, eu não posso mais viver para mim mesmo, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Ensina-me os teus pensamentos, Pai, que são muito maiores que os meus, declara. Se você entendeu essa mensagem e hoje o Espírito Santo te convenceu a confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo agora. Senhor, eu não sou nada diante do meu querer. Quem sou eu, Senhor Deus, para te aceitar? Mas essa noite eu entendi, Senhor, que eu não posso mais viver para mim mesmo, que eu não posso mais, Senhor Deus, viver planos, viver sonhos, sem incluir o Senhor nesses planos e nesses sonhos. Por isso, Senhor, eu te peço e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje eu entendi, Senhor Deus, que a tua graça veio sobre mim, e eu entendi, Senhor Deus, que eu não posso viver uma vida longe de ti. Por isso, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, escreve o meu nome, Senhor Deus, no livro da vida. Ajuda-me, Senhor Deus, a caminhar conforme os teus passos, a sair, Senhor Deus, da direção do mundo, a andar na contramão deste mundo tenebroso. Pai, ajuda-me, Senhor Deus, a entregar a ti, Senhor Deus, não somente a minha vida, mas os meus propósitos, os meus sonhos, o meu querer, a minha vontade, Senhor Deus, para que a tua vontade prevaleça, Senhor. Oh Pai, me perdoa, Senhor Deus, porque muitas vezes eu tenho sido um seguidor, eu tenho apenas desejado as bênçãos, os milagres, eu tenho desejado somente as mensagens encorajadoras, mas eu não tenho, Senhor Deus, de fato, agido conforme um cristão de verdade. Eu não tenho imitado o Senhor, eu não tenho, Senhor Deus, feito como o Senhor faz, eu não tenho amado como o Senhor ama, eu não tenho me dedicado como o Senhor se dedicou. Pai, me perdoa. Mas essa noite, Senhor Deus, eu te peço, ajuda-me. Eu não quero ser mais um seguidor, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser aquele que está perto, eu quero ser aquele que entendeu a mensagem do reino. Eu quero ser aquele a quem o Senhor vem e conta os detalhes e que ensina a verdade que liberta, Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus, que eu seja realmente um sacrifício vivo, alguém que se sacrificou, mas continua vivo, para que a tua glória seja vista em mim, seja manifesta através de mim, pelo meu agir, pelo meu testemunho, Senhor, pelas coisas que eu tenho feito. Ajuda-me, Senhor Deus, a não reter o dinheiro, a pensar somente em mim. Eu vou
peça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.